Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é um prazer enorme poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com os irmãos, né, das igrejas participantes desta série de estudos sobre as parábolas do reino. É uma alegria então muito grande poder estar com os irmãos neste momento, né? O pastor Eduardo Damasceno nos convidou e nós prontamente aceitamos poder comungar, ter comunhão com os irmãos nesse momento, né? Então isso é uma alegria enorme para nós como povo de Deus. Meus irmãos, vamos falar aqui sobre a parábola dos trabalhadores, ou conhecida como a parábola dos trabalhadores na vinha. Se encontra o texto em Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 20, e a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 16. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada, mas o contexto, como sempre, é o mesmo, tá bom? A palavra de Deus nos diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Meus queridos irmãos, nós vamos orar ao Senhor para que Deus possa nos ajudar a compreender, por meio do seu Santo Espírito, esse texto, essa parábola que o Senhor tem para nós nesse momento. Feche seus olhos onde você estiver e juntos vamos orar. Quero que você concorde com essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te pedimos uma bênção, que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar aos corações dos teus servos, das tuas servas, e nos ajudar, Senhor Deus, a compreender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha, portanto, trazer a iluminação para compreender aquilo que o Senhor já revelou por meio da Sagrada Escritura. Fala conosco, nos ajuda a entender. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, diante de nós está aqui mais uma das parábolas de Jesus, conhecida, né, daquele grupo de série de parábolas chamada Parábolas do Reino. Essa parábola em especial, ela às vezes pode ser compreendida de maneira desconexa. Se você não compreender ou não tiver com a compreensão, melhor dizendo, da passagem anterior. O capítulo 19, o capítulo 18 vão nos ajudar a compreender melhor essa passagem. Porque o capítulo 20 já inicia com ela. E se você pegar logo assim de cara, você vai ficar meio confuso, né? O que está querendo dizer aqui? E é importante dizer uma coisa:
As parábolas não têm um objetivo obscuro, secreto, para os iluminados. Não é isso. Jesus deixou bem claro que o objetivo do pregar em parábolas, né? E você vai ver que isso começa depois que os fariseus, os religiosos começam a perseguir Jesus. O intuito aqui era para que aqueles que tivessem o coração dispostos a servir ao Senhor pudessem compreender aquilo que ele estava dizendo. Ou seja, aqueles que seguiriam Jesus verdadeiramente, estes o Espírito Santo iria os ajudar a compreender. Né? Jesus, pregando essas palavras, iria, portanto, ter uma ação soberana de Deus ajudando a compreender, talvez não num todo, mas a compreender o principal significado, o objetivo principal das palavras. E quanto àquele grupo que havia endurecido o coração, os religiosos, os fariseus de maneira especial, essas palavras seriam de maneira obscura para eles, ou seja, porque o coração estava endurecido para não entender a palavra do Senhor, tá certo? Então, dito isso, Jesus ele vai deixar bem claro o significado ou do que ele está falando, mas para isso é preciso compreender o capítulo, no mínimo o capítulo anterior. Por quê? Porque se você ler o versículo 30 do capítulo 19 e ler o versículo 16 do capítulo 20, você vai ver que é a ligação do tema, do assunto aqui. Observe que o versículo 30 do 19 diz: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Versículo 16 do capítulo 20: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Então aqui já tem a ideia de que Jesus está falando da mesma coisa. Mas como nossas Bíblias, né? Elas são divididas em capítulos, versículos, aí às vezes você fica meio perdido sobre a questão do contexto. Vamos observar o que é o contexto aqui do capítulo 19? Vamos lá. Se você voltar a sua Bíblia aí comigo, você vai perceber. No capítulo 19, Jesus ele vai ser indagado sobre a questão do divórcio. Isso também vai estar lá em Marcos capítulo 10. Né? Vai dizer lá que Jesus acabou de proferir estas palavras e deixou a Galiléia. Que palavras? Você vai ver que vai justamente falar sobre a parábola do servo que não queria perdoar, lá no capítulo 18, certo? Então o que acontece? Vamos lá. Naquela parábola, né, do rei que havia perdoado a dívida e o seu servo não perdoou a dívida daquele homem que devia, então o rei mandou prendê-lo novamente e colocar no cárcere. Aí vem aqui agora Jesus indo para deixando a Galileia, ele vai para o território da Judéia, né, além do Jordão. O texto vai dizer que as multidões estavam seguindo, então os fariseus vão chegar até Jesus para tentar, né, pegar Jesus em algum erro, alguma contradição. Vão falar em relação à questão do divórcio. Quando eles vão perguntar se era lícito o homem repudiar sua mulher, Jesus vai responder essa questão. Aí vão indagar ali, vai ter uma discussão sobre isso. Depois vai vir aquela famosa passagem de Jesus com as crianças, né? Quando foram levar as crianças, Jesus pudesse orar. Os discípulos estavam repreendendo os pais, né? Não deixando as crianças chegarem. Jesus falou: não, deixe os pequeninos vir a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em seguida, o que acontece? Vem o contato de Jesus com o jovem rico. E com o jovem rico, né, como aqui, esse aqui é o ponto fundamental para compreender o capítulo 20, Jesus tem uma conversa. Você conhece a passagem. O jovem vai perguntar a Jesus o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Observe bem, o que ele iria fazer de bom. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Verso 16 do capítulo 19. Jesus ele vai responder: olha, você, ele vai falar, né, que me chama de bom, aquela coisa toda, pergunta a respeito do que é bom, bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Olha só, Jesus vai falar. E ele perguntou quais? Aí Jesus vai responder, né, não mate, não cometa adultério, assim por diante. O jovem vai dizer: ó, tudo isso eu tenho observado. Aí Jesus ele fala o seguinte: olha, mas está te faltando uma coisa. O que é que me falta? Você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga.
O jovem, ouvindo a palavra, verso 22, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Vamos logo compreender aqui. Então a ideia aqui não é que guardando a lei o homem seria salvo. Não é. Observe bem isso. Jesus faz uma pergunta aqui, certo? Justamente para indagar, fazer com que aquele jovem pensasse. Ele estava aguardando, ok. Mas observe que ele está aguardando, observando tudo aquilo que a lei dizia, mas Jesus fala o seguinte, ó, mas tem uma coisa que te falta. Observe que o que Jesus vai colocar para ele não é um mandamento da lei. Mas aqui Jesus está dizendo, porque não havia um mandamento da lei, dizendo que você tinha que vender tudo que você tinha, certo? E dar aos pobres. Mas Jesus coloca isso para ele. A ideia aqui era que ele, embora guardasse a lei, mas ele ainda amava algo desta vida. Deus, embora ele observando a lei de Deus, mas Deus ainda não estava em primeiro lugar. Então havia algo em primeiro lugar da sua vida que era os recursos financeiros, seu dinheiro. Então Jesus fala isso para ver qual seria a atitude dele, certo? Jesus sabia, conhecia todas as coisas, né? Mas isso aqui é importante para nós. Qual foi a atitude daquele homem então? Ele saiu triste. Aí vem agora, no verso 23 diante, a famosa passagem sobre o perigo das riquezas. Aí Jesus vai ter uma conversa com seus discípulos. A ideia aqui, deixa eu te apresentar, é o seguinte: havia um entendimento, um conceito dentro da teologia judaica da época, que alguém que guardava os mandamentos e que tinha prosperidade financeira, essa pessoa era uma pessoa salva, era uma pessoa que tinha direito à salvação de Deus. Como assim? Olha, se alguém guardar a lei de Moisés, que é tão importante, né, na cultura judaica, principalmente entre os fariseus, observa-se a lei. E esse alguém, além disso, ele ainda tem bênçãos, ou seja, Deus ainda o abençoa com bens financeiros, então Deus tem um grande amor por essa pessoa, ao ponto de conceder ela riqueza. Então essa pessoa é um salvo, essa pessoa vai ter o direito a essa vida eterna, essa vida que virá, certo? Esse era o conceito judaico. Mas entenda uma coisa, os conceitos, as ideologias ou os pensamentos, né, as ideias humanas não são as ideias, os pensamentos de Deus. Então guarde isso. Nem sempre o que os outros pensam de você é o correto. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa de você, bem como também nem sempre o que eu penso de mim está correto. Eu preciso saber o que é que Deus pensa de mim. E para isso nós temos as Escrituras. E a Escritura aqui vai falar o seguinte: então, Jesus tem um debate com os seus discípulos aqui, né, uma conversa com eles. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Certo? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro, né, os seus discípulos aí, ouvindo isso, vão perguntar: olha, sendo assim, quem pode ser salvo? Né? Jesus olha para eles e fala: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aqui é um outro ponto importante para compreender a parábola. Observe que Jesus está falando aqui de salvação. E quando ele está falando de salvação, porque ele está falando do reino dos céus, a salvação, ele deixa bem claro que alguém que ame os bens materiais, o problema não é ser rico, mas é amar essas riquezas, ao ponto de colocar elas em primeiro lugar, porque se você observar o que Jesus falou para o jovem lá foi, ele tinha que dar os seus bens para que ele tivesse tesouro nos céus, ou seja, se alguém coloca os seus tesouros aqui e não no céu, este alguém, amado irmão, amada irmã, não tem a salvação. Porque esse alguém, ele está buscando Deus ou as coisas de Deus para essa vida. E Paulo fala bem claro isso, né? Buscarmos a Deus somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então aqui o Jesus está deixando bem claro que para nós humanos, para nós homens, é impossível. Impossível o quê? Ser salvos por nossas obras, por tudo que nós fazemos. Se depender de nós a salvação, nós não alcançaremos. Porque em algum ponto ou outro eu vou estar falhando. Em algum ponto ou outro tem algo a consertar na minha vida. John Wesley falava algo interessante, que ele dizia que quando um homem alcança a santidade que Deus quer para ele, Deus o tira. E Deus pode tirar esse alguém por duas formas, voltando
ou Jesus voltando, ou esse alguém partindo. Então, observe bem, se nós estamos aqui é porque nós não alcançamos ainda essa santidade que Deus tem para nós. Nós estamos progressivamente chegando, tá certo? Então a cada dia tem algo a melhorar, a cada dia tem algo a vencer. Então, aquilo que eu costumo dizer, né, é uma conversão diária. Todos os dias nós estamos mudando algo, convertendo algo em nossa vida. Mas observe bem aqui. Então, Jesus está deixando bem claro: salvação por obras humanas é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque Deus iria estabelecer, Deus iria colocar qual o caminho dessa salvação. E nós sabemos quem era: o próprio Cristo. Então Pedro vai tomar a palavra e dizer: olha, Senhor, então nós deixamos tudo. Aí Pedro agora vem com outra teologia. Olha, então que aquele jovem, ele guarda os mandamentos, tem riqueza e ele não vai ser salvo porque ele tem amado essas coisas da vida e não tem amado a Deus de maneira profunda, Deus não tem sido o primeiro, e é impossível, né? Então, por obra chegar lá, mas peraí, olha, Jesus, é o seguinte, eu deixei tudo, nós deixamos tudo para chegar de nós. Aí vem Jesus e diz o seguinte: olha, Pedro, em verdade eu digo a você que na regeneração, observe bem, regeneração, ou seja, Jesus está apontando para a salvação, a vida eterna. Ele está falando dessa vida aqui, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono, na sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar, e todo aquele que tiver deixado casa, pai, mãe, filhos, tal, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então Jesus está falando que aqui é uma ideia de galardão, nós sabemos disso na escatologia, né? O galardão de Deus, mais a vida eterna. Então a gente vai receber a vida eterna e chegando lá, nós iremos ainda ser galardoados, certo? Por Deus. Aí quando Jesus fala isso, Jesus vem agora e fala o seguinte: olha, agora Pedro, discípulos, porém, entretanto, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Se ficar passar aqui, ficaria uma coisa confusa. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está falando que a gente vai receber, ele respondeu a Pedro, a gente vai poder sentar os discípulos, né, nos tronos para julgar Israel, julgar nações, vamos receber muito mais e no fim é a vida eterna. Mas agora ele vem dizendo que os primeiros serão últimos, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. O que é que ele está querendo dizer? Aí agora vem a parábola, nesse contexto. O contexto aqui nos revela então que Jesus está falando de salvação, vida eterna. Tá bom? Eu preciso colocar isso porque se você for olhar, você vai ter muita coisa, muita gente falando bobagem a respeito disso. Aqui está se falando sobre vida eterna, tá certo? Então, aí vem a palavra. Ele vai dizer que o reino, porque o reino dos céus é semelhante a um homem. Observe que não é semelhante a uma vinha, mas um homem. Essa é a semelhança, um homem. E esse homem ele é o que? Ele é dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então Jesus pega algo da cultura local. Era comum os homens, né? Você tinha classes sociais ali, e uma das classes mais humildes eram os trabalhadores diários, dentro da cultura do antigo Israel. Então o que acontece? Aqueles trabalhadores se colocavam às portas da entrada das cidades para poderem serem contratados para poderem trabalhar por diária ou no campo ou em algum outro serviço. Então aquele homem, ele estava ali na período de sua colheita e ele vai atrás em busca desses trabalhadores. É isso que ele está dizendo. Tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, olha só, ele chega e ele combina com aqueles primeiros trabalhadores. Isso aqui provavelmente, ele fala pela madrugada, devia ser ali provavelmente entre as 5 ou 6 horas da manhã. É o que afirmam alguns teólogos, né? De acordo aqui com o horário que Jesus coloca, esse homem vai e ele contrata, e com esses primeiros ele estabelece um valor. Vocês vão receber um denário. Denário aqui seria o trabalho, né, o valor que era pago por um dia de trabalho naquela época. Depois o texto vai dizer que ele sai agora às 9 da manhã, certo?
acho que se não me engano, no terceira hora nas traduções, em outras traduções, 9 horas da manhã. E ele vai, encontra o outro grupo, fala, "Não, vocês estão desocupados aqui por quê? Não, ninguém contratou a gente, então vão lá trabalhar na minha vinha e eu vou pagar o que é justo." E o texto vai dizer, Jesus vai contar que esse homem fez isso depois, perto de meio-dia, depois das 3 horas da tarde, ele ainda fez mais uma às 5 horas da tarde. O dia de trabalho começava provavelmente ele pegava ali de 7 horas da manhã e iria até às 6 horas da noite. Então Jesus está dizendo que esse dono dessa terra, ele foi e buscou o último grupo às 5 horas da tarde. Eu acho interessante porque se esses homens estavam na porta da cidade, da porta da cidade até a vinha, provavelmente eles gastaram algum tempo. Então talvez trabalharam até menos de 1 hora, que acabava às 6. Aí o Senhor vai dizer que ao cair da tarde, o dono da vinha chamou o administrador, certo? E vai pedir para que ele pague o salário daqueles homens, cumprindo conforme a lei dizia, né? A lei mandava que se pagasse conforme ali Levítico 19, 13, Deuteronômio 24, 15, que se pagasse o salário diário da pessoa, porque ele precisava daquele dinheiro. Aqui, interessante, porque agora aparece o administrador. Quem chamava os trabalhadores para trabalhar na época era o administrador, mas o dono da vinha foi quem quis vir, quem ir, né? Chamar os trabalhadores para trabalhar na vinha. Ele não mandou o administrador. O administrador vai aparecer na hora agora de entregar o pagamento. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Chama logo os últimos. Aí os últimos recebem o pagamento, um denário. Aí começa a chamar depois o penúltimo grupo até chegar no primeiro. O primeiro pensou o seguinte, olha, será que o último que chegou, o último grupo chegou, ganhou um denário? Ele pagou um denário para os outros, mas acredito que para a gente que começou logo cedo, a gente vai receber mais, né? O texto vai dizer que não, receber apenas o denário, conforme havia combinado. Então, provavelmente o líder sindical daquele grupo levantou a voz, né, que estavam murmurando, e falou o seguinte, olha, estes últimos, né, verso ali 11, mas tendo recebido começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, estes trabalharam apenas 1 hora, mas você igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles, né, provavelmente a ideia aqui era aqueles que estavam falando, reclamando, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Meus irmãos, observe aqui uma coisa interessante. Eu falei que a gente tinha que olhar algumas coisas lá do capítulo 19. Quando o jovem rico chegou para Jesus, outras traduções vão dizer que ele chega chamando de bom mestre. A tradução a Nova Almeida ela coloca o seguinte, né? Mestre, que farei? Chega para Jesus, que farei de bom para alcançar a vida eterna? O verso 16 é colocado assim. Aí Jesus responde, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Ele perguntou, né, o que ele deveria fazer de bom. Bom só existe um. A pergunta que eu faço aos irmãos, quem é este um? É Deus. É Deus. Aí Jesus vem e fala o seguinte, olha, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Se a resposta lógica de bom é Deus, observe bem aqui que nós cremos na Trindade. Estamos pensando nesse Deus que é bom, nós estamos pensando justamente nessa bondade que atinge, né, essas três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é bom, o Filho é bom, o Espírito é bom. Tem essa bondade, né, divina que entrelaça, né, os três que são um. Observe que coisa interessante aqui, porque o dono daquela vinha, ele diz no final que ele é bom. Será que não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Guarde isso aqui para a gente voltar e analisar agora a palavra. Deus é o bom.
Eu falei para você que o costume da época era que o dono da terra mandasse o seu administrador, mas neste caso esse dono ele mesmo foi. Meus irmãos, Deus ele escolheu vir a nós. Deus ele escolheu vir a cada um de nós para nos salvar. Ele veio a este mundo para chamar os seus trabalhadores para a sua vinha, para chamar os trabalhadores para aquela obra a qual ele tinha preparado. Que obra é essa? Nós sabemos, é essa obra missionária, essa obra evangelística, essa obra do anunciar o Evangelho. Meus amados irmãos, dito isso, nós temos que ter em mente aqui uma coisa. Como é que esse dono da vinha, esse homem aqui veio a nós? Ele veio a nós na pessoa do seu filho, que também é Deus. Ou seja, Deus homem, né? Deus se encarnou, Deus se fez homem. E em Jesus, né, o Pai, Jesus representando o Pai, certo? Né? Nesse sentido de vir, né? Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Então Jesus vem e ele vai agora chamando os trabalhadores. Quem foram os primeiros a quem Jesus chamou? Os primeiros, nós sabemos quem foi. Os primeiros foi justamente os seus discípulos. Você lembra lá? Pedro, João, olha, me segue. E Jesus foi chamando, veio a multidão, veio e foi passando-se os séculos e chegou a nós. Nós, eu e você, em relação aos primeiros, nós somos os últimos. Ainda virá outros, até a volta não, certo? Nós, amados irmãos, somos esses últimos. Ao longo da história, meus irmãos, Deus tem chamado os trabalhadores. Mas observe bem que ele diz o seguinte, olha, muitos dos primeiros serão últimos. O verso 16 assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos. Meus irmãos, isso aqui é interessante porque aqui o denário aqui, eu compreendo dessa forma, eu e outros estudiosos vão afirmar que esse denário aqui, portanto, vai representar essa salvação. Observe que essa salvação, o denário aqui, a salvação, ela foi dada na mesma medida a todos. É a vida eterna. Os primeiros reclamam, olha, mas a gente trabalhou, a gente suportou. Eu pergunto aos irmãos, a igreja primitiva, os apóstolos, não suportaram a fadiga, o calor do dia? Hoje nós sabemos que existe perseguição ainda. Há milhares de cristãos que são mortos por ano pelo simples fato de serem servos do Senhor, serem cristãos. Você vai olhar aí, eu recomendo, né? Eu dou até uma recomendação. Vai lá, pesquisa no Google, né? Lista da perseguição, missão Portas Abertas, 50 países onde é de ser um cristão, né? Devido ao alto índice de perseguição. Tendo aqui mais de 15 anos a Coreia do Norte como o pior lugar onde um cristão pode morar, onde ainda há campos de concentração, de trabalhos forçados. Meus irmãos, há muitos ainda sendo perseguidos com essa perseguição de derramar sangue. A gente é perseguido aqui, tudo no Brasil, mas nós temos a nossa liberdade. Há perseguições jurídicas, às vezes tal, mas nós temos a liberdade de sair, de convidar as pessoas, de evangelizar. Mas eu digo aos irmãos que uma perseguição intensa, né, dessa história da igreja, como a igreja primitiva ali, nos seus 4 primeiros séculos viveu, meus irmãos, nós temos hoje, mas não se compara àquela. Arenas sendo lançadas aos leões, né? Nero queimando os cristãos como tochas vivas em cruzes em Roma. Então, esses passaram por um grande calor de prova, ou seja, passaram realmente pela prova terrível, mas estes lá também vão receber o que nós receberemos hoje aqui, a salvação. Porque essa salvação ela é sem medida, no sentido de Deus não escolhe um grupo específico. Deus ele convida, ele chama a todos. E aqueles que abrem os seus corações, quer sejam mulheres, homens, negros, brancos, índios, pobre, rico, não importa. A salvação ela é dada independente de qualquer dessas classificações que nós homens colocamos. Essa salvação ela é aplicada a todo aquele que crê em Jesus. É o denário, é a salvação.
E meus irmãos, nós que somos os últimos, nós seremos os primeiros nessa entrada do reino. Por quê? Como eu disse a você, o bom aqui é Deus e Deus faz como Ele quer. Deus escolhe, Deus chama, Deus faz o chamado dele como Ele quer. E Ele que é o dono da salvação, Ele vai oferecer essa salvação na forma de como, a forma e o como Ele quer. E meus irmãos, o meu e o seu papel não é indagar, e aqui eu quero dar uma palavrinha. Quantas vezes a gente fala assim, mas Senhor, aquela pessoa, fulano tão ruim, né, e tal, olha, por uma terrível, fez isso na vida, cometeu tal crime, ou seja lá o que for. Muitas vezes a gente não indaga isso. Como é que Deus pode salvar uma pessoa dessa e tal? Meus irmãos, Deus é que chama. Deus é que faz a escolha. Deus tem chamado. E a pessoa, por mais terrível que tenha sido, se ela ouviu o chamado e entregou sua vida a Cristo, ela vai ser salva por Cristo Jesus. Porque Deus deu a estes também a bênção de fazerem parte do trabalho da sua vinha. Meus irmãos, coisa maravilhosa, porque Deus não faz distinção de ninguém. Deus, meus irmãos, não faz separação no sentido de grupelhos dentro da sua comunidade, né, dentro do seu povo, mas Ele escolheu, Ele chama e dá a salvação a todo aquele. É o convite, venham, venham, tome de graça da água. Né? Então, o Senhor tem feito esse convite. E muitos irão ter trabalhado bem pouco, mas estarão herdando a vida eterna também. E aqui, meus irmãos, é importante que a parábola não está falando dos galardões, está falando da vida eterna. A parábola aqui não está falando daquilo que ele falou para Pedro. Ó, Pedro, receberão muitas vezes mais. Não, a palavra está falando da segunda parte. E herdará a vida eterna. Essa vida eterna vai ser dada a todo aquele que um dia ouviu o chamado do dono da vinha. Todo aquele que ouviu o chamado de Jesus. Quem chamou você, quem me chamou, não foi o homem, foi Jesus. E nós estamos aqui e vamos continuar, vamos trabalhar, não vamos murmurar, não vamos reclamar, porque muitas vezes trabalhar na obra de Deus vai ser difícil, vai passar por lutas, por provas, até mesmo dentro da igreja, da comunidade, às vezes uma crítica, uma perseguição, mas lembre, nós estamos trabalhando para o Senhor da vinha e no fim nós vamos receber aquilo que foi acordado. Só que aqui é um detalhe, observe também a misericórdia de Deus, porque o único grupo que sabia quanto iria ganhar era os primeiros. Nós já identificamos quem são esses primeiros, são lá a igreja primitiva. Ao longo, né, do dia ele foi chamando os grupos e ele falou assim, vou pagar o que for justo. Meus irmãos, para muitos de nós, a salvação é o que nos basta. E isso, meus irmãos, nós temos que compreender que até essa salvação para nós, se olharmos para nosso eu, para quem nós somos, muitos, eu acho que todos nós podemos dizer, nós não merecemos, Senhor. Mas o Senhor tem nos dado, independente de nós. Por isso, nós temos que ser gratos, porque Jesus nos salvou. E qual deve ser o papel daquele que foi alcançado pelo Senhor da vinha? Qual deve ser o papel daquele que foi chamado por Deus se dedicar no trabalho da sua vinha, se dedicar na obra missionária, se dedicar em ser um servo, uma serva. E com toda certeza, este e esta vai ser uma bênção nas mãos de Deus vivo. E no fim, ele dará 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Que Deus te abençoe e que você possa ser, eu e você, um nesse grande grupo de trabalhadores ao qual Deus chamou. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia trabalhar, entender que o Senhor tem um reino preparado para aqueles a quem Ele chama. Deus te abençoe e a graça e a paz aos irmãos.